a presença de todos. Gostaria de registrar, né, a presença do nosso secretário de articulação do governo, Sérgio Não, está aqui representando o prefeito, o secretário Nelson, o secretário de Finanças, presente também, o senhor Carrilho, que é o nosso assessor governamental do município, Arismo Castro também, que é o nosso diretor de tributação, está aqui com a gente, né? Ele está ali. Pronto. Também o seu Jocelino, secretário de administração, que está aqui com a gente, controlador do município, né? E também os nossos funcionários e assessores aqui da Intersol, da empresa que trabalha com a gente no nosso sistema de arrecadação municipal, no sistema que a gente implantou agora em abril, e que a implantação foi um pouco, como é que eu posso dizer, no início teve uns dias para se organizar, mas o sistema está limpo, está funcionando perfeito, está muito bacana. A gente gosta, fica muito feliz em poder lançar esse evento aqui, que é o lançamento da nota fiscal eletrônica do município. Isso é muito importante. Morada Nova está dando um passo muito, muito legal, acredito, tá? Sou diretora de fiscalização do setor de educação, as pessoas já me conhecem, já trabalho, já vivei sempre por lá, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para cuidar ao nosso secretário de Finanças, né? Para ele falar alguma coisa, para a gente já começar. Muito obrigada. Com o objetivo de melhorar a arrecadação e também a facilitação dos tributos de ISS, o objetivo do nosso trabalho é implantar a nota fiscal eletrônica. Isso vai melhorar tanto para vocês como para a gente, através de o quê? Redução de custo para vocês, redução de não vai mais de nota para fazer manualmente, agora vai ser tudo eletrônico. A rapidez, o acesso também, vocês também vão, através de todo esse sistema de internet da prefeitura, vocês vão tirar também alvará de funcionamento do estabelecimento de vocês, tudo pela internet. Então, isso é um passo muito grande para a prefeitura que está também contribuindo para vocês, já que no final, um ajuda o outro e a gente precisa de recursos para a prefeitura manter funcionando as suas atividades. E a partir daí, eu espero que venha a melhorar o serviço de arrecadação da prefeitura e também prestar uma melhor qualidade de serviço junto a vocês. E agora o senhor Carlinhos. Bom dia. Bom dia. Como o segundo bem falou, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, deixar os seus afazeres para estar nesse distante com a gente, mas dentro da nossa alegria, a determinação do nosso gestor maior de administrar com responsabilidade, a gente está implantando o município com um governo eletrônico. Para isso, a gente vai contar a colaboração, basicamente, de vocês, contadores, em cima da nossa escola eletrônica. Aproveitando a oportunidade de registrar a presença do pessoal da Intersol, agradecer a presença de vocês aqui, tanto o Guerra, o Marco Antônio. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para aprender, discutir esse novo sistema, essa nova era. Claro, nova tem que ser encarada de uma forma não diminuta como vinha sendo, e nós imaginamos que esse é um município grande, e por nós pensarmos grande, é que a gente está mudando essa parte. Você bem sabe a facilidade que vai ser a implantação da nossa escola eletrônica no futuro grandioso que o município tem pela frente. Queria agradecer a presença dos nossos companheiros das instituições financeiras do Banco do Brasil, nossos colegas, segundo, finanças, Jocelino, administração, Hélio, colega controlador, a imprensa, Alvanes, estava a chegar. Desculpa aí, amigo, estava me ocupado. Então, pessoal, eu não queria me alongar, até porque a gente vai escutar mais aí para você que não gosta de falar. Amanhã vai ter a continuidade do que vai ser feito aqui. Amanhã vai ter a abertura das senhas,
vocês devem se deslocar até a Prefeitura Municipal, para o setor de arrecadação de manhã, e vão gerar às 6. Queria demonstrar a felicidade do momento, agradecer a Deus, acima de tudo, e contar com a colaboração de vocês. A administração municipal está aberta, nosso trabalho, por determinação do nosso gestor, tem que ser com toda a transparência, seriedade, porque o administrador público requer. Eu não queria alongar mais, vou deixar o Francilé, nosso secretário aqui, no final você faz o fechamento da evento, tá? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Nós estamos aqui para fazer a apresentação do sistema e a metodologia que vai ser utilizada a partir de agora para que as empresas realizem o trabalho fiscal durante as suas notas de serviço, para que os contadores possam fazer a escrituração de seus clientes de pagamento. E para que os demais contribuintes do ISS, que não estão nesse arco de contribuintes que emitem nota, tem muitos contribuintes que não emitem nota fiscal pela própria natureza da atividade, por exemplo, os bancos, os cartórios, algumas empresas que prestam serviço assim, que não são possíveis de ser. Não é possível utilizar a nota fiscal como cálculo fiscal. Fazem o ISS de outra forma, no caso da declaração de serviços. Então a gente vai fazer uma demonstração de funções, os fundamentos desse trabalho, que está implantando. A nota fiscal eletrônica não é mais nenhuma novidade no Brasil. O comércio aí já utiliza a nota fiscal eletrônica do Estado. Muitas outras cidades do Ceará já utilizam a nota fiscal eletrônica de serviços. E a tendência é que as fazendas municipal, estadual e federal, elas se integrem nesse projeto da nota fiscal eletrônica no Brasil. Na verdade, eu tenho um objetivo final de integrar todas as fazendas se comunicarem entre si e facilitar essa questão da gestão tributária em todos os níveis das unidades federativas. Bom, o objetivo então do sistema é disponibilizar para os prestadores e tomadores de serviço do município de Morada Nova uma ferramenta capaz de auxiliar esses prestadores de serviço no cumprimento das obrigações tributárias relativas ao imposto de serviço. Então, esse aí é o objetivo do sistema da nota fiscal eletrônica sendo implantado hoje. Quais são as bases legais desse sistema? A lei 1340/2006, que é o Código Municipal, que autoriza o município a realizar processo de escrituração fiscal exigida das empresas, dos contribuintes, processo de lei de governo. A lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional. A lei complementar 116, que em julho de 2002. Essa lei aí, ela trata muito especificamente do ISS. Houve uma modificação enorme na questão do ISS a partir dessa lei de 2002. E um decreto que, no momento, está regulamentando a implantação da nota fiscal eletrônica do município. Esse decreto aí, decreto 24/2003, 2 de maio de 2003. Esse decreto já está aí com os senhores, ele está regulamentando as questões iniciais da implantação da nota. Outros decretos poderão vir para regulamentar questões mais particulares. Bom, quem são os usuários desse sistema? São todos os prestadores de serviço domiciliados no município ou não, e quem tem a obrigatoriedade de recolher o ISS ao município, do Morada Nova.
também os tomadores de serviço obrigados por lei ou conveniados com o município para atuarem como substituto tributário. Então, nesse primeiro grupo lá, nós temos todas as empresas estabelecidas no município que recolhem o ISS do município. Também as empresas de fora que venham realizar algum serviço aqui, cuja tributação deve ser feita também no município. Caso, por exemplo, das construtoras. Um serviço assim, bem específico, que o ISS depende do próprio município, quando o serviço é prestado. Então, se a empresa de São Paulo vier fazer uma obra aqui, ela tem que recolher o ISS, cai também esse primeiro nível. Aí depois a gente tem a questão dos substitutos tributários. Tem empresas e instituições, normalmente as instituições públicas, elas são obrigadas por lei a fazer o recolhimento na fonte do ISS, então, tem essa obrigatoriedade, e outras instituições, o município pode fazer convênio, certo? Pode fazer convênio para, a partir da contratação de serviço por essas instituições, elas recolham na fonte do ISS e repassem para o município. Também pode haver convênio também do município com empresas, por exemplo, a indústria, ela não recolhe, ela não paga ISS pela atividade industrial dela, mas ela pode recolher o ISS, que são os prestadores de serviço, render e recolher ao município. Também serão usuários do sistema os contadores, pela atividade que exercem de fazer a estruturação fiscal dos seus clientes. Você também é usuário da aplicação. Bom, o que vai mudar a partir de agora? Antes, as empresas que eram de Europa, elas vinham mensalmente no município, aí no balcão, fazia uma declaração, trazia um bloco, então uma lista com as notas fiscais emitidas, e ali era calculado o ISS emitido por lei que pagava pelo banco para realizar a obrigação tributária daquela competência, daquele mês. Agora, esse trabalho todo vai ser feito pela internet, porque vai ser feito que a empresa não precisa mais de registro, ela pode fazer essa declaração através do site do município. Essa ferramenta que está sendo disponibilizada. Então, a declaração mensal de serviço, que é esse trabalho que era feito mensalmente no balcão, ele passa a ser realizado pelo prestador de serviço através do programa disponibilizado na internet aos modos que é a declaração do imposto de renda, bem mais simples. Os substitutos tributários, que são aquelas empresas, instituições que atuam como substituto tributário, que retêm o ISS dos prestadores de serviço, elas vão fazer a mesma coisa, vão fazer uma declaração online, certo? Lá no município. Pode fazer isso ao longo do mês, não precisa fazer no último dia do mês, ou às vésperas do processo de recolhimento, fazer ao longo do mês. À medida que vão faturando lá, fazendo os pagamentos do serviço prestado, então podem entrar no sistema e lançando isso para não acumular, não deixar para a última hora. Nessa ferramenta também o município vai estar disponibilizando outros serviços, que não esse serviço de declaração de ISS e emissão de nota fiscal eletrônica. Quais são esses serviços? A gente vai disponibilizar as certidões negativas todas para as empresas e para os imóveis. Já para dar uma explicação sobre a questão das certidões. Nosso município tem um código tributário que precisa que amarra um pouco a questão da certidão. Ele cobra uma pequena taxa para a certidão negativa de débito, além de o débito estar quitado logicamente. Então, essa taxa precisa ser gerada no setor e ela precisa ter comprovação de pagamento um dia depois. Então, está inviabilizando a questão de serem emitidas as certidões como deveriam ser no governo estadual, no governo federal, já é feito assim, Então, infelizmente, o nosso código tributário está um pouco desatualizado, ele vai precisar ser modificado, se Deus quiser e permitir, a gente vai conseguir modificar isso.
mas até lá, infelizmente, apenas 17 planos a gente não vai conseguir disponibilizar, né, através do site. Apenas isso. Por enquanto. Por enquanto. Até alterar a lei, a partir de quando a lei for alterada, eu acho que isso poderia ser encaminhado diretamente. É o próximo passo. Para liberar isso aí, porque é um serviço importante para as empresas. Né? Bom, segunda via de PTU também, né? Segunda via poderão tirar do próprio site também, na prefeitura, certo? O ISS dos profissionais autônomos, certo? Os profissionais autônomos, certo? Também vão ter disponível, a partir do momento que a prefeitura fizer o lançamento do ISS desses profissionais, poder tirar o correio a partir dessa página página de serviços, da portal habilitada. Também as sociedades de profissionais, então os contadores aí que trabalham com a escrituração das sociedades de profissionais, poderão também emitir o correio de pagamento do ISS dessas sociedades, normalmente pelo site. Certo? Inclusive assim, se o município não tiver lançado ainda, vocês podem ligar para o seu tributário e pedir para ele gerar o correio, certo? Na inscrição da empresa, né, que é a cadastrada do município como empresa, ele gera, e a partir da inscrição da sociedade, você coloca a inscrição lá no site e emite o correio que vai ser vendido no balcão de atendimento. Também, a gente vai disponibilizar, desculpa aí a grafia ali, está errada, o alvará de licença, né, de localização, a partir do próximo ano, não esse ano, já passou essa campanha, alvará de licença, e a guia de TBI. Guia de TBI. Outros serviços, sim, a gente tem que ter um outro serviço importante também para os senhores contadores, que é o cadastro, pré-cadastro de empresas. Então vocês vão abrir uma empresa nova, que chegou, abriu uma empresa, já pode fazer o pré-cadastro dessa empresa no site do município. Quando vocês vierem aqui para fazer a regularização, chamando o alvará e tal, né? Essas informações já estão aqui, então isso diminui o tempo, né, de espera, diminui a burocracia. Né? Outros serviços, né, o município vai avaliar as condições para se implantar também nesse site. Certo? Outras taxas, outros serviços que possam facilitar a vida das empresas e dos contadores, dos contribuintes do modo geral. Também nessa página de serviço existem as validações. Né? Quer dizer, se uma empresa emite a nota fiscal e envia para o cliente dela por e-mail, esse cliente pode validar essa nota, verificar se essa nota está válida, realmente gerada pelo sistema através do site. Vários documentos lá podem ser validados. Futuramente a gente vai colocar também a nota fiscal avulsa. O plano de implantação será definido da seguinte forma. Aí no decreto, né, está posto que a partir do 1º de junho, próximo mês, todas as empresas ficam obrigadas a adotar o sistema ISS digital para fazer essa escrituração. Então, a gente começa, criando essa obrigatoriedade, mas a coisa vai funcionar assim. Né? A partir desta data, né, as novas empresas já serão credenciadas a trabalharem com o sistema. Então, já serão credenciadas e autorizadas a emitir as notas fiscais eletrônicas com o sistema. As novas empresas, criadas a partir de agora. As empresas antigas, que já estão cadastradas, que já têm novas e tal, já estão aí, elas serão obrigadas, poderão trabalhar com esses blocos até o final do mês de julho. Então, a partir do 1º de julho, aí encerra esses blocos. Né? Os blocos devem ser inclusive devolvidos para o município. E elas deverão então fazer o credenciamento prévio, né? Vir aqui pegar a senha de acesso, o computador, desse cadastramento, para que a partir do 1º de julho as notas fiscais já sejam. A gente quer convocar primeiramente os contadores, né?
para que vocês possam ir ao nosso setor para fazer o cadastro de vocês, senhas, mas com as empresas que vocês já têm. Dentro da pasta tem um tipo de decreto, tem um requerimento, gostaria que vocês preenchessem, levassem na para a gente. E levar com vocês as empresas para a gente já fazer alguma alteração do cadastro delas que já tem lá no setor. E que também a gente precisa para inserir os serviços, né? Que vocês sabem que os serviços que cada um presta, a quantidade para levar também para a gente já cadastrar e cadastrar os contadores, primeiramente a nossa prioridade, porque cada empresa precisa no seu cadastro, quando for atualizado para a moda, ter o contador responsável. E aí, primeiro a gente vai querer que vocês vão ao setor para ver se está os procedimentos. A partir de amanhã já pode. Bom, como é o acesso ao sistema, né? A prefeitura tem um site, www.ce.gov.br, né? E lá já tem o link, ao lado aqui, o canal fiscal eletrônico. Não é só da nota fiscal, o canal fiscal é mais chamativo. Mas é um portal vinculado, né? Todos esses serviços que a gente falou aqui já estão disponíveis. Por enquanto, lá naquele íconezinho, na nota fiscal eletrônica, vocês serão então, direcionados para essa área, certo? Do sistema, certo? Onde então a gente tem aqui os diversos serviços. Nesse menu aí tem todos os serviços e ao lado aqui tem os atalhos, né, mais visíveis para aqueles itens que estão lá no menu, certo? Então, em cima acesso eletrônico, aí aqui ao lado tem o íconezinho de acesso eletrônico, é a mesma coisa, tem que pular aqui no mesmo local, certo? Área de contadores, né? Área de contadores de trabalho, certo? A segunda via de 31, aí vai todos os demais serviços. A gente está tratando aqui da questão da nota fiscal eletrônica, então não faltar mais. Então, essa área aí é a área do acesso de empresas. Então lá, na empresa que está no acesso da empresa, certo? Ele vem para essa página, certo? Então a empresa vai colocar a sua inscrição municipal, a senha que foi, se cadastrou no local, ele se cadastrou na prefeitura, certo? Coloca o validador ali, certo? E entrar nesse botãozinho de quebra, certo? Aí ele já vai entrar na área dela. Ele vai demonstrar isso aí, sem ser a transparência. Essa outra página aí é o acesso das o acesso de contadores. Então lá onde tem o acesso de contador, certo? A página é muito parecida, exatamente igual. Então o contador vai colocar, certo? E a senha, certo? O meio do contador também. E aí ele vai entrar numa área, tem todas as empresas, né, que ele cadastrou, certo? E assim ele vai fazer a escrituração. Olha aí, certo? Aí é um sistema mesmo, certo? Então, vamos abrir aí a área do contador. Ele está colocando o validador. Esse contador aí, certo? Ele tem essas empresas aí cadastradas, certo? Você está vendo aqui, tem uma coluna aqui, autorização. Essa primeira empresa está autorizada a trabalhar com a nota fiscal eletrônica, certo? A segunda está apenas com a declaração legal de serviços, certo? A terceira não está autorizada a nada, certo? Também não se credenciou ainda. Então tem alguma pendência, certo? E assim embaixo também está autorizado só a declaração mensal de serviço. Esse botão remover, do lado aí, certo? É o contador retirar a empresa e se esteja na lista dele.
cliente deixou de ser cliente dele. Ele pode remover a empresa aí mesmo, pode ficar lá sem necessidade. E na outra coluna, a gente tem um íconezinho que abre exatamente a área onde o processo de escrituração vai acontecer. Então vamos selecionar essa primeira empresa aí. Né? Então, essa empresa aí ela já teria tido o meu lado fiscal. Veja lá, a inscrição da empresa, o CNPJ, né? Os dados dela, certo? Ela está autorizada a trabalhar com a nossa área até 2012, isso é só um exemplo. Nessa área aí a gente tem uma caixa postal. A caixa postal, vocês fiquem atentos, né? Peço também para o pessoal da empresa ficar atento, porque nessa área aí a prefeitura vai disponibilizar notificações, certo? De toda ordem. Tanto pode ser, por exemplo, um pedido de informação, certo? A Secretaria de Finanças queira da empresa aqui, a empresa está com alguma pendência, certo? Um documento que faltou, um alvará de licença que está vencido, certo? Ou alguma obrigação tributária que não foi cumprida, ela pode fazer a notificação direta e essa informação ela vai cair nessa caixa postal. Então fiquem atentos a essa área. Quando vem uma mensagem, aparece ali. Você tem uma nova mensagem na sua caixa postal. Fica uma informaçãozinha amarela, dizendo que o nome é autorizado, nota até. Então fica aí a informação. E aí tem que ficar sempre verificando que pode ser uma notificação também, ou menos um primeiro de uma obrigação importante, e o município chega dando prazo para a empresa se regularizar em relação àquilo ali, certo? E aí, se ela não cumprir, ela vai sofrer penalidades. Né? Existem penalidades pecuniárias importantes que as empresas não gostariam de sofrer. Então tem que ficar atento para essa área aí, porque muitas informações, sempre que tiver aí é informação importante. Certo? Ninguém vai ficar trabalhando de figurinha qualquer coisa. Está enviando informações importantes. Às vezes essa é uma informação, pode ser uma diretiva em relação ao sistema, uma nova data, uma alteração da legislação, que vai ficar tudo aí nessa área de informação. Bom, veio aí o seguinte, nessa tela, né, esse formulário, a gente tem um menu ali, horizontal, certo? São as ações que os usuários poderão fazer ainda no sistema. Essa empresa aí ela já entrou na área de gerenciamento da nota fiscal eletrônica. Certo? Então, nessa área aí, o que você tem? Tem uma lista de todas as notas que foram emitidas pela empresa. Aparece sempre aí as 30 únicas notas que foram emitidas em ordem decrescente. Existe um navegador aí que vocês podem usar para passar páginas, certo? Vocês podem fazer pesquisa de uma nota pelo nome do tomador, pelo número da nota, pela data que foi emitida, certo? Vocês podem imprimir uma relação das notas que a empresa já gerou, certo? Podem exportar também essas notas em formato texto, formato TXT, para ser importado por algum sistema de gerenciamento que a empresa tem. O processo de emissão da nota é bem simples, basta clicar nesse botão aí, nova nota fiscal, ele vai abrir essa página, esse formulário, onde a empresa vai informar a situação da nota, se ela vai ser tributada no município, tributada fora do município, vendida no município, é isso. Aí você vai selecionar o serviço que a empresa presta. Quando a empresa é cadastrada, certo? Ela vai se enquadrar naqueles itens de serviço que tem na Lei Complementar 116. O pessoal aqui da prefeitura vai fazer isso para você, certo? Com base no KNAI da empresa.
certo? E outras informações que a empresa presta no momento de credenciamento. Esse campo aí do RPS, certo? Quando a empresa, por algum motivo, não puder emitir a nota fiscal, fazer a notificação da nota, seja porque o computador está com problema, a internet está com problema, ou o próprio sistema com problema, eles vão poder fazer um RPS, Recibo Provisório de Serviço. O sistema aí, ele disponibiliza um formulário, vocês podem imprimir, guardar, já liberado, certo? E esse formulário ele é preenchido como se fosse uma nota fiscal, certo? E é dado para o cliente da empresa, certo? Às vezes o cara, por exemplo, no hotel, o cara está viajando de manhãzinha e tal, precisa da nota, chega para fora do ar. O computador do hotel está com problema. Então ele pode fazer um RTS, dá para o cara, chega com uma via, e depois, quando ele normalizar, ele vê o sistema e lança esse RPS. Certo? Coloca o número dele ali. Se não estiver lançando uma loja que é um RPS, ele daí coloca o número aí e adapta o RPS. Pode ser até um dia até dias anteriores, sem problema. Certo? E o cara que levou o RPS, o formuláriozinho, pela internet, ele vai poder colocar o número do RPS lá no site da prefeitura e imprimir a nota fiscal dele. O RPS não tem validade fiscal. Só nota aí. A ordem de competência, embaixo aí os dados do tomador do serviço. Se você já tiver cadastrado, você vai poder fazer essa consulta. Certo? E aí a gente vai passar então para a próxima fase da nota. Aí são os dados iniciais, onde vai ser formado o histórico da nota. Ok? Ele já traz ali os dados que foram tratados. Aí vocês vão poder colocar aí o histórico que quiser. Certo? Embaixo a gente tem as informações adicionais, que também é de uso livre do usuário. Algumas empresas que, além do histórico, tivesse um local lá, você quer colocar, por exemplo, a placa do carro, a oficina lá que estava buscando o carro, poder colocar a placa do carro, alguma referência dele, fazendo qualquer informação dele. Então a gente vai para a última parte da nota. Então a nota não é realizada em 3 etapas. Né? Quando a gente vai informar o valor da nota, ele já traz ali a alíquota, certo? De acordo com o serviço que foi informado lá na matéria inicial. Aí o ISS foi calculado. Certo? E aí vocês têm os campos, né? Para colocar ali em cima os descontos, desconto condicionado e incondicionado. A dedução, se você se deduzir alguma coisa. Embaixo os tributos federais que estão sendo recolhidos nessa nota. Okay? Então, um lembrete aí, ó, certo? Empresas optando pelo simples não precisam informar a lista do ISS. Certo? Porque essa lista é variável. Ela vai depender do faturamento. Bom, e a gente então aí encerra a geração da nota. A gente tem a nota lá gerada, em 1 e 2. É obrigatório você fazer essa visualização da nota aí, ó, tá? Aí lá, nota fiscal. Histórico aí, certo? Aquelas informações adicionais, eu não sei como é que é. E aí, é gerado um código de validação, né? E qualquer pessoa interessada pode utilizar esse código para verificar através do site da prefeitura se aquela nota foi realmente emitida pelo sistema. E também reimprimir a nota. Ok? Pronto, bem-vindos aí, a nota veio para a nossa área, ela ficou ali em cima. Esse processo aí é decrescente. Bom,
Aí eu digitei esses ícones aí. Ó. Esse ícone eu permite você reimprimir a nota. Qualquer época pode ser reimprimir essa nota, certo? Aí permite você cancelar. Certo? Fazer o cancelamento da nota. Ok? Processo simples também, basta colocar o motivo do cancelamento, a pessoa que está responsável pelo cancelamento e voltar para essa área. Vamos então fazer o acesso agora. Deixa eu ver. Vou fazer o acesso da empresa, né? Ele fez o acesso ali pelo computador. Okay? Fazer o acesso direto pela empresa. A validação da nota. Validação. Aí a nota está aí, validada. Vou visualizar. Acesso aí pela empresa. Depois eu coloco a inscrição dela, vai estar certo. Vai para a mesma área. O contador ele tem o mesmo acesso à área que a empresa tem. Certo? Vamos realizar então o fechamento. Então, como é que acontece nesse processo? A empresa vai emitir as notas durante o mês. Certo? Quando chega no final do período, ela vai fazer o fechamento. Então, o sistema vai juntar todas as notas emitidas naquela competência, certo? Juntar os ISS que foram calculados, certo? E gerar um boleto para ser feito o pagamento do custo. Então, a gente está no mês de maio, certo? Ele pegou as duas notas, né? Pegou a base de cálculo lá, e os ISS que foram calculado sobre cada nota, certo? Ele está dizendo aí, ó, que o investimento nesse curso será, tem uma regra aí que é até o dia 10 do mês de setembro, certo? E assim também? Você também, né? Esse calendário aí fica disponível no sistema, certo? Fica disponível no sistema, vocês podem ver a data de vencimento de cada mês. Pode cair no dia feriado, aí pode ser antecipado ou colocado no dia seguinte. Pronto, a gente vai para o fechamento. Quando é feito o fechamento, disponibilizado o boleto, então, certo? Com as informações do fechamento. Ok? Aí o boleto. Certo? Com as informações aqui, tem a referência lá, a declaração mensal número 05 para 2013. Também pode ser impresso aí a declaração. Tem as duas notas. Ok? Duas notas foram lançadas nessa declaração. Bom, então esse é o processo da nota fiscal. É simples. É simples, tem burocracia nenhuma. Alguns contadores aqui já usam, né? Mas sem muita dificuldade. Aqui está muito nossa. Alguma pergunta sobre essa parte aí? Esse sistema que você fez aí para o movimento
representante pelo sítio. Não, não pode qualquer empresa. No caso das empresas não plano terceiros, certo? No processo de credenciamento tem que ser informado, colocar essa informação no cadastro, certo? Porque na geração da nota, ele não calcula o ISS dessas notas, certo? Nesse caso aí, nem gera o boleto. nesse caso aí, o boleto pagaria atrás, terminou o mês, vai no próximo mês, acontece que a empresa não pagou esse ISS. O sistema vai barrar isso? Aí esse tipo de procedimento aí é definido, né? Pela gestão, né? Tem prefeituras que barram acesso à empresa nova, certo? E outros não, certo? Notifica a empresa e abre o processo de fiscalização, certo? Aí vai depender da legislação do município, que eu não conheço muito bem. Então, normalmente, as prefeituras hoje estão evitando fechar o uso do sistema, o uso da nota eletrônica para as empresas, mesmo que elas estejam em atraso. Aplica penalidades, né? Em cima disso aí. Não impede a emissão. Mas não impede de emitir, não. Alguns municípios não agem dessa forma. Então, senão, relação de obrigação de tributária, a gente vir aqui na prefeitura para ver como é que faz o cancelamento dessa obrigação, se realmente a empresa não deve, certo? Ou como é que faz a restituição do imposto, no caso, do imposto sendo pago indebitamente. Bom, aí na área de circulação, certo? Vocês viram ali o seguinte, número 1, certo? Tem duas áreas, a área da nossa área eletrônica, certo? E a área da circulação. Tem o primeiro botãozinho lá. Essa área da circulação vai ser utilizada pelas empresas de mídia nova fiscal eletrônica para visualizar as declarações fechadas, tá? E emitir um boleto e emitir os documentos fiscais, o livro, a declaração, certo? Agora, essa área de escrituração ela também vai ser utilizada pelas empresas que não emitem nota fiscal eletrônica, que é o caso dos bancos, por exemplo. O que vão fazer nessa área aí é a escrituração da sua receita mensal. No caso dos bancos, esse processo ele é feito de forma eletrônica também. E o sistema é cadastrado já previamente aquele plano de conta do Banco Central, né? A notificação COSIF, né? Banco Central. No Banco Brasil, a Caixa já opera nesse sistema também, em várias cidades, muita dificuldade. É gerado um arquivo que está definido o layout dele aí na página na página principal aí, no portal tributário. Então, é enviado um arquivo mensalmente com as receitas, com aquela notificação COSIF, o plano de conta do banco, que dá um manual aí, ó, embaixo, as financeiras, certo? Então o sistema ele lê esse arquivo, certo? E absorve essas informações enviadas, valida essas informações e gera um boleto, gera a declaração já com o boleto. Certo? E a declaração fica disponível naquela mesma áreazinha ali, padrão aí para todas as empresas. Aí está o manual mostrando todo o processo de realização desse procedimento. É bem simples, aí é o layout do arquivo. O Banco Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, todos já estão integrados já com essa aplicação. Para esse cancelamento, é o mesmo prazo de 24 horas da nota comum? Cancelamento da nota de serviço. É as mesmas 24 horas da nota comum, está dando? Eu não sei como é que está o regulamento, né?
você anota como mandando, são 24 horas após a geração, né? Após o contrato. Eu não sei me responder. Qual o prazo dele para cancelamento? Não sei. Aqui, não sei, eu acho que com certeza no decreto não tem, certo? Não tem. Dentro do mês. Eu acho que esse prazo ele é definido pelo município. Dentro do mês. Dentro do mês, assim. A gente não definiu data ainda para isso, não. Período Da forma não. como está aí o sistema, é até o final do É o dia da declaração, né? Pode ter sido tirado no dia 30, tem que cancelar no dia 30. Tem um prazo, Tem um prazo, porque antes eram 7 dias. Não, mas depois que a declaração é encerrada, Aí não tem mais como, realmente. Pois é, hoje são 24 horas. Eu acredito que deve ter um prazo para esse cancelamento. Igual a Madame. Vamos discutir isso. A gente promete que define, A passa para gente faz um vocês, tá legal? decreto, define isso aí. Com certeza não vai ficar sem definição. Coloca no site do decreto. Procurar esse cara. Bom, esse processo aqui, vamos demonstrar aqui o seguinte. A gente falou aqui o seguinte. A partir do dia 1º de julho, certo, as empresas ficam obrigadas, segundo o decreto, a fazer já utilizar o sistema. Mas a obrigatoriedade do uso da nossa escola eletrônica é só a partir de julho. Dentro desse primeiro mês, de junho, certo, vai ter que ser feita a declaração de serviço já aqui no sistema. Então, como é que as computadoras vão operacionalizar isso? Pega o bloco de notas, certo? As empresas e os contadores, né? Venha nessa área aqui de escrituração, certo? E vai informar cada nota que está lá no bloco. Olha aí, ó, declaração normal, seleciona o mês ali, competência, certo? Aí vai colocar o número da nota, certo? O serviço, a data de emissão da nota, certo? O valor da nota. Aí, a informar os dados do colaborador e incluir o movimento. Isso aí é a declaração, certo? Lança cada nota, ok? Se tiver muita nota no mês, vocês podem fazer isso aí paulatinamente, né? Durante o mês todo. Vai lançar nas notas para não acumular. Ok? Clica lá em continuar a declaração e vai lançar nas notas. Fazer isso aí no final do período, certo? É só clicar nesse botão aí fechar e vai gerar, certo? Vai gerar a declaração. Nesse caso aí, certo? Ele não gerou um boleto ali, ó. Tá vendo não? Não digo lá o número do boleto. Certo? Por quê? Porque essa empresa ela está com uma contrato conhecida. Então está apenas relacionado às notas que ela emitiu no campo período, mas não está feito um boleto para pagamento do ISS. Ela vai tratar essas informações aí para o Sistema Nacional. Feito? Então, esse aí é o processo. Uma pessoa manda a declaração, você vai ver naquele mês encerrado. Ato do resto não, a retificação do nome se fica no trabalho. A gente está preparando os processos também. Retificação. Tem algumas questões pendentes. A gente ainda está fazendo isso, mas depois a gente tirou para não gerar mais erro na aprovação. Nessa área aí, certo? A gente tem como, por exemplo, cadastrar os clientes. Então, se a empresa quiser cadastrar logo, a empresa que trabalha quase com clientes fixos, ela pode cadastrar previamente esse cliente para na hora de fazer a nova não está na dificuldade lá, certo?
tem a tendência de ficar grande. Mas ela ainda não está ainda rodada, certo? As empresas que emitem um volume muito grande de notas fiscais, certo? E não quer usar o sistema para lançar um por um, certo? Tem a opção de utilizar seu próprio sistema administrativo lá, seu sistema de faturamento, seu sistema contábil, para gerar essas notas, certo? E enviar através do sistema. Certo? É esse envio aí, ó. Nessa área a gente tem o envio de arquivo de RPS, certo? Em massa. Então, gera o arquivo. Na página principal do sistema tem um manual explicando como é o layout desse arquivo. Aí o pessoal lá do sistema, faturamento lá, contabilidade, faturamento, sabe fazer isso aí muito bem. Muitas empresas utilizam muito bem essa área. Certo? Gera o arquivo, certo? Acho que lá na área de cidades, operação, uma revisão lá. Biblioteca de cidades. Biblioteca de cidades. Mas enfim, eles pegam o arquivo, certo? E enviam os dados. Né? O sistema já absorve essas informações e transforma esse arquivo em notas fiscais. Esse processo é o seguinte: a empresa gera um arquivo que a gente chama de arquivo de RPS. O que não é nota ainda é tratado no sistema e na legislação como RPS. Então ele recebe isso como RPS e converte em notas fiscais. Certo? É um processo bem simples e muito bom de trabalhar. Muito bom de trabalhar. Depois eles que emitem notas assim, com muita frequência, em grande quantidade, pode perfeitamente fazer esse uso do RPS. Isso torna o processo bem mais simples e fácil para a empresa. Nós temos aqui, por exemplo, em Minas Gerais, muitos hotéis, tem um volume muito grande de notas, você pode tirar 70 notas por dia, certo? Aí, se dá para você colocar uma pessoa para digitar no no sistema de faturamento do hotel, eu já estou gerando essas informações do encerramento da diária, certo? E já gera esse arquivo de nota fiscal. Aí, no final do dia, todo dia eles processam um arquivo desse, enviam para o sistema. Aí fica excelente. Bom, esse aí é um livro de registro de notas, certo? Onde ele vai pegar as notas todas do período do ano e gerar o livro fiscal. Bom, então, em resumo é isso, certo? Na página principal do sistema tem um manual também geral do sistema, vocês podem baixar no PDF, estudar mais a fundo. O pessoal aqui do setor tributário, certo? Está totalmente disponível para tirar qualquer dúvida, tá? A empresa também, certo? A gente vai deixar o telefone aqui. Então, mandar o usuário. Tem todas essas informações. Isso aí no município, www.morador.ce.gov.br. Aí lá tem um bannerzinho ao lado, na página principal. Quero passar para vocês também, gente, o e-mail do setor, tá? Se vocês puderem anotar, qualquer dúvida pode passar por e-mail e a gente responde de forma possível. Tributos, no plural, tributos, M de morada, N de nova, tributos NN, @hotmail.com. A gente
promete que esse prazo do cancelamento a gente vai ter devido até um mês de vão ficar sabendo, tá bom? Pedir que nós. Isso aí, ó. Aí é o íconezinho da página do município, dá acesso a nós. E é nessa área aqui embaixo aqui a gente tem os manuais, certo? A gente vai perguntar, a hora é essa, viu? Amanhã material, requerimento para cadastramento do contador. Pronto. O cadastramento das empresas vai ser feito apenas por intermédio do contador ou representante da empresa? Não, nós vamos priorizar o contador, porque primeiro o contador tem que estar cadastrado. Todo contador. Depois, cada contador que já for, já leva a sua empresa, já pode cadastrar juntamente. Na verdade, vai ser atualizado o cadastro, porque nós já temos a maioria dessas empresas cadastradas no nosso sistema. É uma atualização de serviços, de acordo com a lei, né? Aquele serviço que ela presta, na verdade, mais isso daí. E, em seguida, a gente abre para as demais empresas, que por isso que eu pedi a presença do Elias, acho que ele já foi, né? E do Neto, que também que é presidente da Rede Ambev, e do Elias, que é da CDL, para que a gente possa, vocês também, bancos, para que a gente possa repassar para as outras empresas, né? Que trabalham prestando serviço, para que eles se dirijam aos setores, tá certo? Se possível, liguem o telefone da Prefeitura 3422-1463, né? Isso, o ramal de lá do setor é o 217 ou 218, também a gente atende, tá? 217 ou 218, 3422-1463. Qualquer informação também pelo e-mail que eu passei. E, enfim, gente, eu espero. A gente não vai começar a funcionar como vocês já foram informados agora, hoje, amanhã. A gente vai começar a cadastrar, né? E a partir do dia 1º de junho é que as notas vão poder começar a ser geradas para as empresas que já foram cadastradas, né? Mas, independente disso, estamos abertos lá para qualquer dúvida que vocês precisarem. A gente está lá para atender, tá bom? Espero que. Pois não. Prestador de pessoa física continua. Nota fiscal avulsa. Dá, né? Isso. Como antes. Normalmente. Certo? Porque a nota fiscal eletrônica, ela recolhe o ISS, né? É uma questão de serviço, então, de qualquer natureza, então. No caso, quando você precisar para o alvará, Não, aqui é porque assim, a empresa, ela disponibiliza, a empresa Intersol, junto do sistema, ela disponibiliza para alguns municípios essa questão do alvará de funcionamento, da licença, certo? Só que é um processo que a pessoa precisa ser, de qualquer forma, cada usuário treinado para fazer aquilo ali, porque ele vai ter que gerar um DAN, gerar um alvará. E a gente não abriu isso daí para o contribuinte, infelizmente. Por quê? Porque não é uma coisa que toda pessoa, qualquer pessoa possa fazer. A questão do IPTU, a gente até pode tentar abrir, porque é a segunda via, porque não é difícil. Mas como nós ainda nós tivemos a migração e alguns dados do sistema anterior estavam duplos, veio duplo para esse também, a gente tem sempre que excluir. Então a pessoa nunca vai saber qual é o boleto que vai gerar. Então é melhor que esses outros serviços a gente não discuta. Infelizmente, no momento, a gente só vai ver essa questão da nota fiscal eletrônica disponibilizando pela internet. A gente vai querer fazer logo, se Deus quiser, essa certidão negativa. Mas isso aí, só depois da lei, infelizmente, né? Outra etapa. Então, por enquanto, só serviços, né? Nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica, né? Para empresas. PTU a gente não está tendo como, infelizmente, porque a gente está com muito boleto de duplicidade, sabe? Aí a gente... São etapas. A primeira é o nosso eletrônico. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês em nome do governo de Morada Nova. Oi, Alan. Vou fazer isso. Eu vou pedir para o nosso secretário de Articulação de Governo, né, dar a palavra aqui para a gente, por favor. Agradecer. Obrigada. Obrigado pelas presenças importantíssimas para esse momento. Eu vivenciei esse município sendo estruturado na mão. Fiz o caixa, razão, viagem,
O município sempre um péssimo remédio. Péssimo remédio. Completamente ineficiente na área da arrecadação. Muito eficiente na aplicação dos recursos auferidos ao município. Se você comparar o que se arrecada no município, o que se arrecada na União, a eficiência do município em termos de arrecadação é péssima, em termos de aplicação é muito em dobro superior ao que a própria União. Então, nós vivenciamos também neste município a coletoria federal, coletoria estadual. Primeiro, a União procurou a eficiência, foi retirando as suas coletorias, foi diminuindo o seu pessoal e implantando os sistemas. Hoje, o sistema nacional é simplesmente extraordinário. Você hoje não consegue enganar o Fisco Federal. Você não tem mais como enganar o Fisco Federal. Você tem que ser muito artista para conseguir enganar o Fisco Federal. O Estado do Ceará suplantou todas as expectativas em termos de eficiência arrecadatória. Extraordinário. O Ceará implantou sistemas que o Brasil todo está copiando. O Brasil todo está copiando. O Ceará hoje possui equipamento de scanner, pode ter a carreira do tamanho que for, passa pelo scanner, confere se tudo que passou ali se está contido naquela nota fiscal. Se não tiver, já ficou nas garras do Estado. Nós todos somos contribuintes, não somos? Todos somos contribuintes. Todos nós procuramos o jeitinho para pagamento, não é? Então, existe e irá existir sempre esse cabo de guerra. O arrecadador, que é o município, que é o Estado, que é a União, e o contribuinte. No meio deste cabo de guerra, que faz o controle entre o contribuinte e o arrecadador, tem o contador. O contador é quem faz essa mediação. O contador é quem faz todo esse trabalho de modo que as duas partes se sintam satisfeitas. Então, Morada Nova, acompanhando o que já aconteceu na União, acompanhando o que vem acontecendo eficazmente no nosso Estado, está buscando implantar os sistemas de modo a que o município busque a eficiência na arrecadação. Porque a eficiência na aplicação nós já sabemos das boas intenções, da luta, do trabalho dos nossos gestores. Vanderlei, Roberto, que infelizmente não estão presentes porque se encontram na capital federal defendendo os interesses do nosso município. Então, no mais, é agradecer novamente, vamos dar as mãos, vamos continuar a nossa luta, nós todos contribuintes, nós todos imbuídos dos propósitos melhores para que a nossa cidade ganhe espaço e tenha eficiência também na arrecadação. Muito obrigado, em nome do Vanderlei. E agradecer aqui a presença dos colegas secretários que eficazmente estão implantando esses sistemas para a melhoria da arrecadação do nosso município. Obrigado a todos.